Eu vivo com essa senhora há apenas 3 anos. Veio dos braços de um outro qualquer. Passou para os meus. Posso lhe assegurar, sem injúria, que essa senhora é uma mulher a quem eu pagava. Essa mulher que se meteu entre nós, numa festa familiar, é uma garota de programa. Passar a vida escondendo a cloaca de onde saiu. Cortesã, curviteira. Eu sinto nojo só de olhar para esse seu rosto devasso. Até porque, assim como a exposição lá, os limites da prostituição, né, essas discussões de quando começa, de quando termina, esse é assunto, gente, que olha, podia passar 2 horas aqui falando, 3 horas falando, a vida toda falando, e a gente não quer chegar a uma conclusão. Porque, inclusive, essa Clara da novela, que botava o dedo pra falar que Capitu era garota de programa, que tinha vários clientes que iam na porta da casa dela de carro e que levavam ela e não sei o quê. Essa Clara, no final da novela, como ela se separa do marido dela, porque ela briga com o marido e ela acaba se separando, o marido que era apaixonado pela Capitu. Ela, no final da novela, ela amargurada da vida, ela encontra um senhor velho com bastante dinheiro. E ele quer saber, mas por que a senhora tá assim com essa cara emburrada? E ela começa a dar aquelas lições de moral assim, porque meu marido era assim, era assado, acabou me largando pra ficar com uma prostituta, acredita? E não sei o quê. Aí o cara, nossa, que coisa. Só que ele tinha muito dinheiro e tal, e começa a olhar pra ela. E assim, você acha que essa Clara, ela ia dar alguma trela pra esse velho se ele não tivesse dinheiro? Mas casa com ele. Né? Quais são os limites aí? Mas você tá querendo dizer que a pessoa que tá com um cara só, né, é uma prostituta? Ou seja, a Clara, no final da novela, ao ficar com esse homem mais velho, é uma prostituta? Já disse pra vocês que a gente tá só discutindo o assunto aqui, tá? A gente não tá definindo nada. Até porque outras perguntas poderiam surgir. Toda vez que uma mulher se casa com um homem mais velho, é sinal do quê? Ou, toda vez que uma mulher de mais baixa renda se casa com alguém de muito mais alta renda, isso é sinal de quê? Nessa época, na Inglaterra, era muito comum que alguns aristocratas que herdavam títulos de nobreza, herdavam terras, herdavam até castelos, mas não tinham dinheiro para manter nada disso, procuravam nos Estados Unidos as herdeiras do petróleo, das linhas férreas, para se casar. Alguns casos célebres é o Duque de Marlborough, que casou com Consuelo Vanderbilt. E outro caso ainda mais célebre é o do Marquês George Curzon, que casou também com uma americana, a Mary Curzon, e eles se tornaram vice-reis da Índia, por indicação da Rainha Vitória. Então, a gente pode dizer que por mais que nos Estados Unidos não houvesse títulos de nobreza porque era uma república, a gente pode dizer que algumas americanas se tornaram nobres na Europa. Inclusive, uma americana foi vice-rainha da Índia, né, do Império Britânico. Os preconceitos da sociedade são muito grandes. As pessoas apontam muito o dedo. O que faz uma pessoa se ligar a outra não necessariamente tem a ver com dinheiro. O que te liga emocionalmente e psicologicamente a uma outra pessoa é tão variado. Os relacionamentos humanos, eles são complexos, né? A gente fica definindo muitas pessoas, botando muito dedo na cara das pessoas, dando rótulos, dizendo você é isso, você é aquilo, tá com fulano por causa disso, por causa daquilo outro, por causa do dinheiro, né? As pessoas fazem muito isso, né? O preconceito rola solto. E, na verdade, é aquilo que eu tô dizendo. O que te faz você se ligar a uma outra pessoa é muito variado, muito variado. E a situação, sobretudo no Brasil, é tanto preconceito, que normalmente ou você casa dentro do mesmo espectro de renda social ou de passado social, background social,
ou as pessoas já apontam o dedo, né? No meu caso, eu tô muito tranquila desse tipo de... não passo por preconceito, porque conheci meu marido na universidade, né? Então, é igual quando você trabalha em algum lugar e vocês dois são da mesma área e os dois se encontram e se casam, né? Ninguém põe o dedo na sua cara. Mas quando há algum desnível, seja de renda, ou de bairro, ou de idade... E também voltando nessa história do casamento, né? De quando elas se casavam com alguém muito rico e da alta sociedade, né? Como o caso da La Paiva, que casou com o Marquês de Paiva. Eles mostram outros casos. Tem, por exemplo, ali um quadro famoso, que normalmente ele fica exposto no Petit Palais, em Paris, mas ele foi cedido ao Museu d'Orsay para essa exposição, né? Enquanto a exposição temporária durava, que é um quadro do Carolus Duran. Carolus Duran, que foi um pintor famoso aí no século XIX. Ele pintava mulheres da alta sociedade parisiense, fossem elas de boa família ou fossem elas recém-chegadas na boa família, tendo passado por um passado aí dúbio. Então, por exemplo, ele pintou o quadro da Eufrásia Teixeira Leite, Eufrásia, que a gente adora, Eufrásia, né, que era aqui do Brasil, mas quem também podia pagar Carolus Duran para fazer um super retrato enorme, da Eufrásia pequeno, mas enorme, era um banqueiro. E o banqueiro, eu vou dizer que o nome para vocês, eu vou pesquisar. Ele fez um quadro da esposa dele, e vocês vão ver a mulher toda cocota, toda se achando. Ela, inclusive, estava na entrada da exposição, ela era um dos chamarizes da exposição, era ela. Essa moça, esposa de um banqueiro, ela se casou com esse banqueiro, ela estava lá na exposição porque, teoricamente, ela... chegou a aliança com esse banqueiro por vias duvidosas. E também falando das bailarinas que eram, né, que se prostituíam aí no Foyer de la Danse, eu tinha comentado com vocês que aquele quadro A Origem do Mundo, que o Gustave Courbet pintou, aquele tal que é escandaloso, ele foi feito a partir do órgão sexual de uma bailarina da Ópera de Paris, a Constance Queniot. Constance Queniot, ela dançava na Ópera de Paris, ela estava lá no Foyer de la Danse, e uma das pessoas, um dos homens que era que pagava esses 3 dias, a anuidade dos 3 dias, né, era o Khalil Bey Sherif Pasha, o que eu falei para vocês, o embaixador do Império Otomano, aquele tal que tinha uma coleção de obras de arte erótica no seu apartamento. Vocês lembram disso, né? Então teria sido ali no Foyer de la Danse que Khalil Bey conheceu Constance Queniot, e Constance Queniot foi amante de Khalil Bey. E ele pediu ao Gustave Courbet que pintasse a dita cuja da Constance Queniot, né? Hoje em dia a gente já conseguiu comprovar por documentação, encontraram uma carta, né? Lá nos arquivos de Paris encontraram uma carta que dizia claramente que Gustave Courbet, que pintou a dita cuja de Constance Queniot, que era amante do Khalil Bey. Então, como vocês podem ver, Constance Queniot foi amante de um cara riquíssimo, de um embaixador do Império Otomano, né? Constance Queniot é uma dessas mulheres que depois ela se casou, não foi com Khalil Bey, ela se casou com uma outra pessoa, muito importante também, eu vou ter que pesquisar aqui para colocar para vocês quem era essa pessoa, mas ela se tornou uma grande dama da sociedade. Porque se casou, ou seja, largou aquela vida, não era mais bailarina, e vira uma mulher de alto luxo, né, da alta sociedade, e que também se embrenhou aí por esse mundo de doações religiosas, né, esse mundo que todas as senhoras da alta sociedade viviam. E esse assunto era tão recorrente no século XIX que tá me lembrando um outro vídeo que eu fiz aqui para vocês, que é o do adultério elegante também, vou deixar aqui em cima em algum lugar. Esse vídeo eu falo para vocês sobre o romance Os Maias, do Eça de Queiroz, né, do escritor português Eça de Queiroz, porque a personagem da Maria Eduarda, ela tem um romance com o irmão dela, ela não sabe que é irmão dela, nem ele sabe que ela é irmã dele, né? Mas ela era casada com um personagem brasileiro. E depois se vem a saber, né, o Carlos Eduardo da Maia, ele leva um choque quando ele descobre que, na verdade, ela não era bem casada. Ela era juntada, ela vivia com esse homem. E ele, quando conta isso pro Carlos Eduardo da Maia, ele fala, Maria Eduarda era alguém a quem eu pagava.
né? Então, nos maias, você vê a presença do esplendor e da miséria, né? Nesse caso, eram as duas coisas ao mesmo tempo, porque Maria Eduarda detestava a situação que ela vivia, mas ela continuava por dinheiro. Né, continuava porque ela, e não só por dinheiro, mas por medos, os medos que ela tinha, porque ela tinha uma filha pequena para cuidar e o pai dessa menina tinha morrido. Eu falei para vocês, as questões são muito variadas, a gente não tá aqui para colocar o dedo na cara de ninguém. Mas não foi só a parte da bailarina que me chocou, não. Em um determinado momento da exposição, eu vi o grande e famoso retrato da atriz francesa Sarah Bernard. Não sei se vocês conhecem Sarah Bernard, mas ela foi, assim, acho que talvez a maior atriz francesa, né? E ela foi muito famosa no século XIX, inclusive porque, já mais para o final da vida dela, ela conseguiu ser uma mulher espetáculo. E eu falo isso no seguinte sentido, ela conseguiu fazer os próprios espetáculos com o dinheiro dela, né? Mas não foi sempre assim. A princípio, ela também precisou de patrocínio. E ela foi colocada ali justamente por isso, porque ela se envolveu com vários homens ricos da sociedade, né? Sendo atriz e tal. E isso me chocou demais, que eu fiquei assim, isso me botou muito para refletir sobre esse assunto. Que eu fiquei pensando, gente, vamos trazer para o mundo de hoje. Digamos, uma atriz, né? Digamos que esteja no início de carreira, mas que ela é muito boa atriz e faz uma boa peça. E aí várias pessoas de dinheiro e de influência começam a convidá-la para ir em várias festas, justamente para homenageá-la, né? Para bater palmas para ela e tal. E ela está no meio dessas pessoas. Ela não pode genuinamente se interessar por uma pessoa desse meio ali com que ela está agora convivendo? Não pode? Se ela se interessar por alguma dessas novas pessoas que estão surgindo na vida dela, que surgiram por causa do talento dela, porque ela fez sucesso por causa de alguma peça, se ela se envolver, alguém vai botar o dedo na cara dela para dizer que, olha, é por interesse, por causa disso, por causa daquilo outro? Isso que eu fiquei pensando. Eu fiquei, nossa, eles colocaram Sarah Bernard dentro daquela exposição. E eu não suporia isso. E aí, inclusive, lembro... Essa não estava na exposição, tá? Não estava. Até porque tá falando sobre o século XIX. Vai de 1850, imagens da prostituição, de 1850 até 1910. Mas me lembrou uma outra pessoa. Vocês conhecem Coco Chanel, né? A estilista Coco Chanel. Coco Chanel também veio de família mais simples, mais humilde. Ela acabou... Inclusive, ela também participou um pouquinho, assim, de não é peça de teatro, mas ela cantava num café cantante, sabe? Ela se apresentava. E depois ela começou a fazer costura, né? Ela aprendeu costura na escola, no internato que ela foi colocada, e depois ela trabalhou como costureira e foi desenvolvendo essa área de estilista. E foi nesse café cantante aí da vida onde ela se apresentava que ela se interessou por um cara, um aristocrata francês, que começou a morar, ela foi morar com ele. Eu também não sabia disso da história de Coco Chanel, mas o filme da vida dela, que é aquele Coco antes de Chanel, né, o Coco avant Chanel, vocês devem ter visto com aquela atriz Audrey Tautou, que também fez a Amélie Poulain, que é outro filme que eu adoro. Nesse filme fica bem claro que ela não gostava do aristocrata dela. Ela foi morar, inclusive, no castelo dele. Ou seja, dá bem a entender de que aquela dali era um relacionamento que ela estava mantendo por interesse, né? Eu acho que elas só não colocaram a Coco Chanel ali naquela exposição justamente porque ela já avançava pelo século XX. Senão eu acho que ela estaria lá. E a exposição prosseguia, então, gente, mostrando objetos, né? E os interiores de como seriam quartos e casas dessas prostitutas, no caso, as do esplendor, ou seja, as mais ricas, as cocotes. Então, a gente tem ali dentro a cama, que era da Paiva, né? Da Marquesa de Paiva, La Paiva, que é uma cama com formato de concha, como se ela fosse uma divindade, né? Como se ela fosse Afrodite nascendo do mar dentro de uma concha, né? Olha a mulher como é que ela era. Além disso, nós temos ali dentro o tal quadro da mulher do banqueiro,
que o Carolus Duran pintou. E também temos uma coisa que eu falei para vocês no vídeo anterior, a tal da cadeira erótica, a cadeira do sexo, que era do filho da Rainha Vitória. Se eu não me engano, era o filho mais velho da Rainha Vitória, o primeiro filho dela, né? O primeiro filho homem que eu falo. Ele era um bon vivant e ele tinha várias amantes, né? E ele chegou a desenvolver o desenho da cadeira, foi ele que fez, e ele pediu para um marceneiro, um cara fazer, mas o desenho foi ele que fez. E eu sou tão inocente que eu olhando ali a cadeira, eu não consegui nem entender direito. Você quando olha a cadeira, você fica assim, mas a pessoa vai aqui por cima, o outro vai aqui por baixo. É difícil, vou mostrar aqui a foto da cadeira para vocês e vocês imaginem aí onde que vai o pé de um, o pé de outro e as outras partes. Como eu falei para vocês, né, a Marquesa de Paiva, ela inspirou o Naná, né, e também inspirou o outro livro, que é O Esplendor e Miséria, do Balzac. Mas na literatura francesa, existe uma outra prostituta muito famosa, que é a Marie Duplessis. A Marie Duplessis, ela ficou conhecida como a Dama das Camélias. Quem escreveu a Dama das Camélias foi o Alexandre Dumas Filho. Alexandre Dumas Filho, isso aí é praticamente autobiográfico, porque Alexandre Dumas Filho, ele foi apaixonado pela Marie Duplessis, né? Ele teve um romance com ela, ou seja, ele primeiro foi cliente e depois de cliente ele se apaixonou e ela por um tempo deixou de ser prostituta para ficar só com ele, né? E é engraçado que, mais uma vez, eu volto a pergunta para vocês, né? Que quando uma prostituta deixa de sair com vários para ficar com um cliente só, né? Porque ela começou a namorar ou porque ela casou, não importa. Mas volta a pergunta. Quando a prostituição começa e quando ela termina? Ou ela termina? Será que ela termina? Será que alguém deixa de vê-la como prostituta porque ela começou a ficar com aquela pessoa só? Será? Normalmente não. Mas então Alexandre Dumas Filho teve um relacionamento com ela, não deu certo, tá? E a Marie Duplessis, ela morreu muito, muito, muito cedo de tuberculose. E quando ele escreveu A Dama das Camélias, justamente a personagem principal dele, que era uma prostituta, ela morre de tuberculose e o amante dela, que também era um rapaz de boa sociedade, né, de boa família, ele também fica, né, arrasado com a morte dela. A Dama das Camélias, que virou até balé já fizeram da Dama das Camélias, e eu adoro, acho lindo. E essa temática, gente, como eu tô falando pra vocês, a temática da prostituição, ela não influenciava os artistas só na França. Eu não falei pra vocês aí, por exemplo, dos maias, a prostituição ali dentro dos maias. A prostituição era algo que perpassava a sociedade como um todo, desde a classe mais baixa até a classe mais alta, né? E não só na Europa como um todo, mas no Brasil também. Tanto que o José de Alencar, ele fez Lucila. O romance dele, Lucila, é sobre uma prostituta que se redime ao final da vida, né? Ao final da vida, ela vira quase que uma santa. Também morre, assim, tipo a Dama das Camélias, né? Desse jeito, assim, imaculado. Ela era prostituta, mas, assim, a passagem final da vida dela, ela se torna imaculada. Então, como vocês podem ver, essas grandes figuras aí na França, elas influenciaram não só os romances e as artes na própria França, como em Portugal, no Brasil, de maneira geral, elas ficaram bem famosas, são famosas até hoje, né? Elas eram chamadas, gente, de as grandes horizontais. As grandes horizontais, adoro. E no caso da Sarah Bernard, lembrando que a mãe da Sarah Bernard, essa sim, ela era uma das grandes horizontais de Paris. Ela era uma prostituta famosa, uma dessas cocotes, dessas prostitutas aí de luxo. E ela tentou fazer com que a Sarah Bernard fosse prostituta também, fosse uma acompanhante de luxo, e a Sarah sempre recusou. Pelo menos é isso que a Sarah sempre contou. Embora as pessoas comentem que Sarah Bernard ela era uma espécie de mitômana, que mentia muito, inventava muito histórias da vida dela, mas ela disse que sempre recusou essas propostas que a mãe dela fez.
a mãe dela conseguiu fazer da outra irmã da Sarah Bernard, a outra menina que ela teve, conseguiu fazer com que a menina fosse uma prostituta ocasional, né? Por um tempo ela também operou assim. E Sarah Bernard tirou a irmã dali desse mundo e levou ela para morar com ela. É por causa disso que eu até me espanto realmente de ter visto Sarah Bernard ali naquele hall de mulheres consideradas aí, quem sabe, dentro do espectro dessa discutível e possível prostituição. E realmente me pergunto, quando uma mulher tem acesso, né, o preconceito contra a mulher é tão grande, né, que eu me pergunto, quando uma mulher tem acesso a um outro mundo, de uma classe social mais alta, no caso da Sarah Bernard, por causa do talento dela que ela foi ascendendo, se ela se interessa por alguém ali daquele meio, obrigatoriamente essa pessoa tem que ser vista como patrono, né, como mecenas, como alguém que está bancando ela? Será que não pode haver interesse genuíno? Mas então a exposição continua, ela passa depois para a área da miséria, né? Deixando o esplendor, ela passa para a área da miséria. E aí a gente vê muito os quadros do Toulouse-Lautrec e outros quadros mais do Degas, porque Degas, além de retratar essa possível prostituição dentro da Ópera de Paris, ele também frequentava alguns bordéis mesmo, bordel ali da prostituta mesmo, inegavelmente prostituta. E tem algumas quadros famosos dele, que são elas se lavando, né, entre um cliente e outro, né, ou ao final da jornada, elas com umas bacias, se lavando, penteando o cabelo e tal. O Toulouse-Lautrec, ele foi um desenhista, um gravurista e um pintor famoso dos bordéis de Paris, não só dos bordéis, mas dos cabarés também, né, dessas casas de espetáculo. Ele, que era alguém da aristocracia, né, ele era um nobre, Toulouse-Lautrec, ele era um nobre, eu acho que ele era filho de duque ou filho de conde, e como filho mais velho era ele que ia herdar o título também do pai. Mas ele nasceu com uma doença genética que deixou ele muito, muito baixo, não só muito baixo, mas um pouco deformado, o corpo dele um pouco deformado. E isso fez com que ele deixa você um pouco à margem da sociedade, né? E ele, então, resolveu frequentar outras margens, né? Outras pessoas que estão à margem da sociedade, e frequentou muito esses bordéis para pintar, retratar as prostitutas. Ele dizia que se sentia muito em casa ali. Ali ele não sentia preconceito ali dentro, né? No mundo da classe mais alta ele sentia muito preconceito, e ali ele se sentia mais à vontade. E retratou muitas prostitutas, inclusive aquele quadro que eu falei para vocês da inspeção sanitária, da inspeção médica, dessas prostitutas que trabalhavam em bordel e que tinham que passar por essa inspeção sanitária para evitar a propagação de sífilis, gonorreia e outras doenças venéreas. E tem lá uma parte da exposição falando sobre os tratamentos que se faziam e quais eram os sintomas que se tinham e como se camuflava isso e levava a vida adiante, ou seja, continuava passando a doença, né, apesar da camuflagem. Dos sanatórios aonde se internavam as pessoas. A sífilis, inclusive, gente, é uma coisa assim que graçou muito na Europa, no Brasil também. Ela chegava a dar, inclusive, doença mental, dava demência, né, o desenvolvimento da sífilis. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que alguns quadros do Toulouse-Lautrec, ou do próprio Degas, ou do próprio Manet, eu nunca tinha visto como quadros que poderiam representar prostitutas. Assim como eu nunca pensei que aquela bailarina poderia ser uma prostituta, ou que aquela lavadeira, ou que aquela vendedora poderia ser uma prostituta. Tem um quadro famoso que é uma moça com uma cara de tédio, tadinha, você sente até pena dela. Tá num bar, sozinha numa mesa de um bar, bebendo uma taça ali de uma bebida alcoólica, com uma cara triste, sozinha. E para mim era só isso, né? A representação da vida parisiense no século XIX, né? De uma mulher que tá num bar bebendo sozinha. E, na verdade, isso daquilo dali era um dos
dos bordéis que tinham na época, e aquela moça é simplesmente alguém que está esperando cliente, né? Que está à espera de que alguém a olhe e a escolha. E a vida dela não é interessante, né, gente? Os clientes que chegam lá certamente não são interessantes, não são ricaços como daquelas cocotes, né? Das grandes horizontais. A vida dela é bem mais difícil e é por isso que ela tá com essa cara aí de enterro que vocês estão vendo. Então existem vários quadros ali, né, dessa prostituição mais pobre, dessas que aconteciam em bordéis, que aconteciam nos fundos de bares, né? E como eu falei para vocês, essas prostitutas elas deveriam ser todas, né, regulamentadas na polícia, mas certamente não eram todas, e algumas sim deveriam fazer ocasionalmente alguma prostituição agendada na rua ou ajeitada na rua. Eu também tinha comentado para vocês naquele vídeo anterior, né, sobre as obras de arte que causaram escândalo, que essa exposição ela foi muito corajosa, a ponto de ter uma sala específica onde havia fotos e vídeos com prostitutas, né, do nu das prostitutas. Normalmente, as mulheres que se prestavam a bater fotos, né, de nu, que havia alguns cartões postais, né, havia um submundo e um comércio de fotos pornográficas no século XIX já. Não só pornográficas, mas de sexo explícito também. Vocês, se vocês um dia visitarem um dos inúmeros museus do sexo que tem em Amsterdã, por exemplo, vocês vão ver várias dessas fotos, né? Existem fotos mais sutis e outras bem escrachadas, né? Bem claras e evidentes. Tanto de um nu erótico leve até sexo explícito mesmo, né? O casal ou um trio ou até várias pessoas, né? Tinha de tudo. E então tinha uma sala com essas fotos, as fotos estavam lá, você podia ver, mas claramente tinha ali uma cortininha e tinha uma pessoa na porta e uma classificação indicativa, etária indicativa, né, dizendo que só maiores de 18 anos podiam entrar naquela área. E foi interessante que teve até a exibição de um filme, eu acho que aquilo ali deve ser o primeiro filme pornô, mas tinha um filme lá do casal fazendo, né? E era finalzinho do século XIX, 1890 e alguma coisa. Achei realmente deveras interessante. E tava tudo lá. E normalmente, o que a exposição falava, quem participava desse tipo de filme ou quem participava desse tipo de sessão de foto eram prostitutas. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre Esplendor e Miséria que eu falei que eu ia trazer aqui para vocês, a exposição. Eu espero que vocês tenham gostado, deve ter ficado bem longo, como sempre. E deixem aí seus comentários, não deixa de dar like no vídeo, se inscreva no canal. Vamos chegar aí a 100 mil seguidores, tá bom? Beijos e até a próxima!